Com a presença de todos os vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. A senhora secretária fará a leitura do expediente do dia. Requerimento número 35/2000. Requer informações do prefeito municipal de Conchas sobre a implantação da rede de iluminação pública no loteamento Estância Cristal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, considerando que o loteamento Estância Cristal está desprovido de iluminação pública, considerando que até o presente momento não se tem conhecimento de quem é a responsabilidade da implantação desta rede, requer esses vereadores ao senhor prefeito municipal uma posição onde esclareça de quem é a responsabilidade pela implantação dessa rede pública de iluminação. Senhor presidente. Caso seja de responsabilidade da Prefeitura Municipal, informar a esta Casa de Leis se há tramitação de algum tipo de estudo para a implantação. Se contrário, informar de quem é a responsabilidade. Sala de Sessões, 9 de agosto de 2000, vereadores Benedito Merlim e Darciso Aparecido Leite de Almeida. Senhor presidente. Eu coloco em discussão o requerimento... Senhor presidente, posso argumentar? Pode. Senhor presidente, senhor vereadores, no começo do ano, o nobre colega aí fez uma indicação a respeito dessa iluminação e não teve, acho que, retorno de resposta nenhuma e a iluminação não aconteceu. Então a gente fez esse requerimento aí para ter um conhecimento se é de responsabilidade da prefeitura, se é da companhia ou seria dos proprietários. Então eu e o Darciso colocamos esse requerimento e eu peço que o voto de vocês que apoie esse requerimento para a gente levar o conhecimento pessoal da Estância Cristal, se de fato é da prefeitura ou deixa de ser da prefeitura e ser de outro órgão. É isso aí que eu tinha a dizer a vocês. Ninguém mais fazendo discussão sobre o requerimento, coloca em votação. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o requerimento por 12 votos a 0. Indicação número 66/2000. Indica que sejam substituídas as lâmpadas da iluminação pública na Coab 1. Justificativa. As lâmpadas de mercúrio que se encontram instaladas nas ruas da Coab 1 estão com 50% de sua capacidade de luminosidade devido ao tempo de uso. Sendo assim, esse vereador solicita que sejam substituídas por lâmpadas de sódio cuja luminosidade e durabilidade são superiores, tornando assim as ruas mais seguras durante as noites. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 7 de agosto de 2000, vereadora Mauri Leme. Indicação número 67. Solicita que sejam efetuados os devidos reparos no asfalto das ruas do bairro Vila Seminário. Justificativa. As ruas deste bairro encontram-se em péssimo estado, com buracos e remendos mal feitos que prejudicam o trânsito e podem ser os causadores de algum tipo de acidente, comprometendo assim a segurança e o patrimônio dos motoristas que por ali trafegam. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 7 de agosto de 2000, vereadora Mauri Leme. Indicação número 68. Solicita que seja efetuado o cascalhamento na rua da CDHU, paralela à rua Luiz Sartori. Justificativa. A rua da CDHU não é pavimentada, motivo este que vem causando um grande descontentamento dos moradores que ali residem, pois em dias chuvosos se tornam praticamente intransitáveis devido ao barro. Por esse motivo, venho solicitar que seja efetuado o cascalhamento desta rua, sanando o problema ali existente. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 7 de agosto de 2000, vereador Amauri Leme. Prefeitura Municipal de Tatuí. Tenho a grata satisfação de convidar Vossa Excelência e excelentíssimas famílias para as festividades relativas ao aniversário de Tatuí, no próximo dia 11 de agosto, conforme programação anexa. Dentre as festividades programadas, que se iniciam com a Semana Paulo Setúbal, destacamos o desfile cívico, que ocorrerá às 9 horas do dia 11 de agosto na Praça da Matriz. Contando com vossa honrosa presença para maior brilhantismo das festividades,
Valho-me no ensejo para manifestar minhas cordiais saudações. Ademir Signori Bossato, Prefeito Municipal. Secretaria de Assistência do Desenvolvimento Social, Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Botucatu. Ofício 140/2000. Prezado Senhor, vimos através do presente comunicar a Vossa Senhoria que o município de Conchas celebrou convênio com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para atendimento à família, complementando a renda família, fortalecendo a família e criança e adolescente no período de 1/4/2000 a 31/3/2001, aprovado pela Lei Municipal número 322, de 20/5/98. Atenciosamente, Amélia Maria Cibar, diretora técnica da divisão. Passamos ao grande expediente. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, novamente aqui na tribuna, a respeito do nosso assunto asfalto de Esgratiba. Felizmente, graças a Deus, como teci alguns comentários na quarta-feira passada, e a gente aguardava mais alguns documentos, hoje já encontro em mãos aqui, que é o Diário Oficial, então, datado aqui 8 de agosto, eu vou ler para os senhores aí. Diário Oficial, Estado de São Paulo, Governador Mário Covas, 8 de agosto de 2000. Extrato de contrato. Contrato 11.267/7, contratante DR, processo 227721/DR 2000. Contratada Construeste, Indústria e Comércio Limitada, edital 21/2000 TP, assinatura 2/8/2000, valor da obra, R$913.010,48. Objeto de execução das obras e serviço de melhoramento e pavimentação da estrada vicinal ligando a SP-300 ao bairro de Esgratiba, no município de Conchas, com a extensão de 9.200 metros. Proponentes, 13, vigência 6 meses. Foram 13 firmas que participaram, a vencedora foi a Construeste. Então, a partir dessa publicação, segundo a informação, direto do DR, em contato com os engenheiros do DR, a partir dessa publicação, a firma tem 15 dias para descarregar máquina na estrada de Esgratiba, que a partir desta data, passando os 15 dias, ela corre multa. Essa é a informação que eu tenho diretamente do DR e os documentos aqui em mãos. Então, para a felicidade nossa, Juquiratiba, Conchas e todo o povo, então eu queria parabenizar o grande governador Mário Covas e os vereadores que ajudaram e todo o pessoal que nos ajudaram aí por essa obra maravilhosa. Então, graças a Deus, aí para a realização do nosso povo, breve nós vamos ter o nosso asfalto. É o tapetão preto aí. Por outro lado, também a respeito de um requerimento aí que eu também já entrei no começo do ano, visitando aí o loteamento Estância Cristal, a pedido de várias pessoas, vários moradores, um bairro bastante populoso, um loteamento populoso que vem desenvolvendo, por sinal, muito bonito, então de parabéns, pessoal do morro ali, muito bonito, só que falta essa iluminação. Eu já no começo do ano entrei com pedido, mas não obtive a resposta. Então, nós resolvemos novamente, eu com o Benedito Merlim, procurar novos caminhos aí também para ver se realiza essa iluminação. Que tem várias pessoas, várias crianças ali que vêm para o estudo à noite e voltam no escuro. Então, a gente gostaria o mais rápido possível da viabilidade dessa iluminação. Por outro lado, também eu queria cobrar um pouquinho do senhor José Jovelli. Por favor, até a gente pede. O pessoal está reclamando muito das estradas rural. Eu sei que está com deficiência de máquina, mas que contratasse alguma máquina aí para dar uma alisada, uma passada nas estradas rurais aí do nosso município, que está péssima. Então, a gente observa e está andando bem por aí, então a gente está vendo que realmente está
precisando dar uma passada. E em certos lugares, alguns caminhões de pedra. E Juquiratiba também, as estradas rurais ali estão, várias delas interditadas. Então, eu gostaria que o seu Zezinho Jovelli desse uma atenção especial e passasse em alguns lugares lá. Em um lugar não tem pedra, outro lugar tem os areião. Até eu pedir novamente para o povo que utiliza areia para reboque. Então, eu tomo, acho que essa liberdade de dizer que vão buscar em Juquiratiba em vários lugares. Tem lugar que tem placa, não tirem areia. Não tirem nesse lugar, que alguns proprietários não permitem. Mas tem nas propriedades da prefeitura, que é a estrada, e onde esse areião incomoda, é encalho constantemente, e a prefeitura não está dando essa atenção de tirar essa areia. Nós temos um desvio ali que a ponte caída, né, continua caída, até a gente está tentando correr atrás da ponte do carreiro para ver se dá um jeito de levantar. Então tem o desvio por cima, é a única estrada. Agora está dando encalho com areião, então eu gostaria que eliminasse esse areião da estrada de Juquiratiba. Então, o senhor Zé Jovelli, por gentileza, gostaria dessa passadinha nas estradas rurais. É isso que eu tinha a dizer hoje. Então, com a parte, vereador. Muito bem. Senhor presidente, senhor vereador Narciso, eu acho que Vossa Senhoria cometeu uma injustiça em agradecer somente o governador Mário Covas. Eu agradeci todos os... O prefeito municipal teve Perfeitamente. Sim. Não se mencionou nem o prefeito e nem a deputada Maria do Carmo Pinto, que foram as... Eu coloquei todos. Você não falou, quer dizer, sim, claro. Ficou uma então, injustiça. Foi uma injustiça, não um agradecimento ao prefeito. Sem dúvida. Ele foi o grande lutador. É que às vezes a gente passa... Mas eu agradeci todos, no modo geral. Ele, a Maria do Carmo Pionte, já tem outras gravações minhas. Esse agradecimento para o senhor prefeito. Foi um grande lutador, não tem dúvida. Sem dúvida. Oi? Também, doutor Anselmo. Também. É o que eu falei. E a aprovação desta casa aqui também foi unânime aqui. E muita força do senhor prefeito. Graças a ele, as várias viagens para São Paulo em busca disso aí. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Convido para fazer uso da tribuna a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de iniciar com uma mensagem. Depois de ser injustamente espancado por falsas notícias publicadas em certos pasquins que circulam por aí, depois de ser humilhado por pessoas inidôneas e imorais, depois de ter sua imagem e reputação distorcida gravemente por indivíduos desprezíveis e indignos de qualquer fé, depois de ter passado por inúmeras perseguições mesquinhas, sofrido açoites levianos de pessoas cujo raio visual pelo horizonte do invisível não enxergam, pois possuem limites em seus nervos ópticos, depois de provar o ódio amargo dos corações frustrados, esclerosados e saturados nos resíduos de uma vida gasta no mal, como a pêndula de um relógio abandonado que agita, com as derradeiras pancadas, os vermes e a poeira suja de sua própria caixa. Depois de ser constrangido ilegalmente pela própria justiça a cumprir um sursis do qual jamais poderia ter sido submetido, depois de verificar a escola da incivilização da própria professora chamada justiça, onde o próprio direito ainda tenta atravessar a sombra da própria escuridão por onde anda para chegar à luz, depois de experimentar a explosão do egoísmo humano em sua própria raiz, através daqueles verdadeiros prisioneiros de sua própria consciência, maculada pelo peso do mal que praticam e cuja jaula invisível não enxergam estar? Depois de ter saciado a fome dos animais selvagens, indomáveis perante os homens, porém corrigíveis pela lei universal, depois dos carnicentos urubus se fartarem com o banquete do ódio e o desamor em que vivem, depois de tudo isso, meu amigo Frajola,
Chegou a hora da verdade, da justiça e das responsabilidades. Chegou a hora do acalento, em que os justos sempre alcançam. Chegou o momento em que os maus são castigados e os bons recompensados. Chegou o tempo da colheita, onde os maus colhem as intempéries do ódio que plantaram e os bons a vitória de uma colheita farta, onde as mãos, ainda que calejadas, não se cansaram no trabalho servil de cultivar o bem. Chegou a hora em que a alma ferida e marcada com as agressões de ferro injusto e indelével praticadas pela escória, é cicatrizada pela mansuetude divina da verdade. Chegou a hora em que os lábios poderão novamente se inflamar, fazendo com que as faíscas da verdade relampeiem em trovoadas da justiça e da vitória alcançada. Chegou a hora da explosão de entusiasmo, onde as almas malignas, trancadas no purgatório e expiação de suas próprias culpas nefastas, se arrastam em sonos esquecidos como as preguiças dentro do mato. É, meu pequeno e grande herói, de coração valente, que não se curva para os maus, mas que luta somente para o bem. A justiça chegou, mas justiça atrasada não é justiça, senão uma injustiça qualificada e manifesta. Os tribunais tardinheiros são culpados, mas a lassidão é renovada na esperança de que todos um dia serão julgados, não por esses tribunais de expiação humana, mas pelo único e justo tribunal, o tribunal divino, o tribunal que nunca erra. O Brasil precisa desses pequenos grandes gigantes, como Rui Barbosa, como Tiradentes e como outros demais heróis de nossa história. O Brasil precisa de pessoas que não se curvem aos falsos gigantes da corrupção e da imoralidade. O Brasil precisa de novos patriotas e heróis que queiram lutar pelo bem geral, pela consciência das massas, para o despertar de um povo, onde o país gigante ainda dorme em berço esplêndido. Um berço não tão esplêndido assim, com tantas injustiças sociais e onde vemos apenas se agigantar a fome e a miséria do povo. Um berço não tão esplêndido assim, onde o povo é saqueado todos os dias e os corruptos que abusam do dinheiro público ainda continuam se dando bem. O povo precisa de você, meu amigo, para despertar essa criança chamada Brasil. É, meu amigo, agora você não tem mais que dar satisfação para ninguém, porque os homens de bem são livres por completo, enquanto que os homens do mal continuam presos às suas próprias consciências indolentes. Pena que algumas pessoas não tenham essa mesma coragem e necessitem se esconder através de máscaras, através de peles de cordeiros, em esgotos subterrâneos, onde só mesmo os ratos conseguem viver. Tivemos comemoração e a rataiada novamente ficou alvoroçada. Rodeavam, mas não tiveram coragem de chegar nem perto. Domingo não foi assim. Por que será? Porque será que a Naja não estava na cidade? E alguém estava desprotegido? E as pessoas precisam se aproveitar desse tipo de desproteção para praticar as suas maledicências e as suas vinganças pessoais. Melhor assim, que continuem esses ratos se escondendo em seus esgotos subterrâneos, pois sejam eles grandes, pequenos, gordos ou velhos, a Naja continuará lhes caçando e assustando. Em nome do povo de Pereiras, do povo de Conchas e de todos os amigos que se unem na fraternidade pela luta do bem, minhas saudações nagianas para você, meu amigo Frajola. Minhas saudações também nagianas à minha amiga Edilza. E eu gostaria que ela não se desesperasse com os ataques açoitos de pessoas inescrupulosas e covardes que não se identificam, porque tem que realmente ficar sob máscaras, ficar sempre ocultamente ofendendo as pessoas e procurando
realmente plantar a discórdia. Eu gostaria de dizer a essa minha amiga que ela não se afligisse com esses telefonemas anônimos, desses hipócritas imorais, embora ela tenha gravado a conversa e facilmente já foi identificada a voz, que vai ser encaminhada para a perícia, cujo hipócrita se encontra presente entre a gente, mas que não tem coragem, não é homem suficiente de se levantar e assumir a hipocrisia do que ele pratica, mas ele vai ser descoberto pela própria polícia, porque tem tudo gravado. E na comparação da fita, com certeza a justiça se fará. Mas, minha amiga, não fique preocupada quando esse hipócrita diz para você tomar cuidado com a cobra que anda com o seu marido. Não fique preocupada quando ele diz que essa cobra vai picar os seus filhos. Não fique preocupada quando ele diz que essa cobra vai trair você. Não fique preocupada quando esse hipócrita lhe disser que alguém está querendo comer essa cobra. Sabe por quê? Porque dentro dessas pessoas hipócritas não existe nada. Elas são pobres. Pobres materialmente, porque tem que roubar o dinheiro público. Pobres espiritualmente, porque se escondem atrás das coisas, porque são covardes. Pobres de moral, porque pregam família dentro desta casa, mas não tratam as suas esposas dignamente, porque tem que se esconder em zonas e tem que buscar o prazer com biscates por aí. De tanto que prezam as suas famílias, de tanto que amam as suas esposas. Realmente, senhores vereadores, esses hipócritas não conseguem entender o amor de Cristo, muito menos o que é um amor fraterno entre uma mulher e um homem. Porque esse tipo de hipócrita, a única coisa que ele sabe é entender o amor carnal. Só que até esse ele não sabe nem fazer com a esposa, porque tem que buscar nas putas, nas biscates e na zona. Realmente, não precisa se preocupar, minha amiga, porque numa amizade sincera, numa amizade fraterna, os hipócritas não conseguem separar ou quebrar ou macular uma amizade desse nível. Hipócritas esses que se regozijam em falar impropérios, mas pisam nos próprios rabos, porque os rabos são tão enormes que qualquer dia desse eles vão morrer enforcados com o próprio rabo, com a própria língua maledicente. Mas entre todas essas infâmias, senhores vereadores, de agora em diante, é preciso apenas e tão somente que certos hipócritas passem por uma revisão. Eles precisam dar uma olhada nos freios e nas pastilhas, mas, principalmente, revisem o airbag. Porque daqui por diante vai ser mais ou menos isso aqui. A colisão, senhores vereadores, realmente vai ser inevitável. Só que nessa colisão, a única coisa que vai ter força para sobreviver se chama a verdade. Porque o bem nunca vai ser rendido ao mal. Eu gostaria também de aproveitar e dizer que a Naja enxerga no escuro.
Então, não adianta essas pessoas hipócritas, pobres de espírito, pobres de criatividade, porque elas precisam copiar, elas precisam plagiar, elas não conseguem criar. Coitados. Esta vereadora, senhores vereadores, não é rica, materialmente falando. Nem quero ser. Porque a minha labuta é com suor e com muito trabalho, com dignidade e com muita honradez, cada centavo que eu ganho. E é com muita honestidade e orgulho que eu trabalho aos poucos, porque eu sei que a recompensa também vem aos poucos. Então, é óbvio que esta vereadora, que não é rica, materialmente falando, para demandar com ladrões, com corruptos na justiça, certamente, não tem uma situação financeira tão privilegiada a ponto de, sozinha, demandar contra um exército de corruptos. Então, foi necessário se valer esta vereadora de pedir um direito constitucional que lhe é assegurado, que é a assistência judiciária gratuita para demandar contra esses corruptos dentro das ações populares. Então, eu gostaria de falar para o senhor vereador, Calil Chaguri, para pegar esse saco que ele trouxe aí hoje, com essas roupas velhas, esses trapos aí, e ao invés de você dar para mim, senhor vereador, o senhor faz o seguinte, leva para casa e distribui entre os outros ratos, porque daí, quando terminar as ações populares, que vocês tiverem que ressarcir os cofres públicos, talvez vocês precisem desses trapos para vestir novamente. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente fica emocionado quando vê ou ouve por uma rádio dizer palavras de família, dizer se fazer justiça. A gente fica até sensibilizado. Mas primeiro começaram eles a chamar as pessoas de corruptas, de ladrão. São esses forasteiros que não têm endereço próprio, essas pessoas que chegam de fora. Eles, senhor presidente, vêm chamar pessoas íntegras de ladrão para esconder os seus erros, as suas vergonhas. É fácil jogar pedras e depois vir e clamar clemência, dizendo que são santos. A gente fica até com pena. Mas primeiro jogam a pedra, primeiro tentam jogar famílias na lama, sem medir as palavras que saem no microfone, sem saber onde está atingindo. É fácil fazer isso. É fácil chamar a pessoa de ladrão. É fácil sair com um carro de som na rua, chamando um prefeito íntegro de ladrão. E depois, será que voltou esse carro de som na rua a dizer que não, que o senhor prefeito não se provou nada? Depois que esse microfone chamou famílias íntegras de ladrão, será que voltou a refazer? Eu vi o jornal, um jornaleco que não tem endereço, não tem jornalista responsável, dizer: Zizinho Chaguri no banco dos réus. Eu estou aqui. Alguém me viu em algum banco de réu? Dizerem um jornaleco que não tem endereço próprio, não tem jornalista, uma rádio que todos os dias muda de lugar, foragido da Polícia Federal. Chegar e dizer: Miguel Tomazella, prefeito de Pereiras, foi impugnado. Será que esse jornaleco voltou a repetir que a juíza não deu a impugnação dele? Sabe, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero declarar uma coisa. Eu não vou cair nesse nível baixo
nessa sujeira, nessa lama. Eu vou responder o que tiver que ser na justiça, podem ter certeza disso. E também fazer as minhas defesas, as minhas acusações na justiça. Porque essa casa, de um tempo para cá, a gente sente vergonha de pertencer a esse quadro de vereadores e passar simplesmente a um tentar denegrir a imagem de outro, a um tentar chamar o outro de ladrão, puxar o tapete. Será que não se faz outra coisa nessa casa? Depois se fala em justiça? Cadê o ódio? Está dentro desse coração? Será que pensa em famílias que estão atingindo? Não, são forasteiros que chegaram na nossa cidade para denegrir imagens de pessoas íntegras. Como a nobre vereadora falou, está aqui uma declaração. Eu, Valéria Bufani, brasileira, solteira, advogada, portadora do RG, número 16859-530-8, declaro para os devidos fins judiciais que não possuo condições econômicas de pagar as custas e despesas da ação civil. R$30, gente. Popular. Número 659/00. Que tramita perante a segunda vara de Concha, São Paulo. Vem causar-me prejuízo ao meu próprio sustento. Não causou falta ao seu sustento os R$10 que ela depositou na conta do vereador Elias Rodrigues para humilhá-lo? Como é triste isso, viu, gente? Entrar na justiça gratuita que não consegue pagar R$30 de custas. Merece sim. Na justiça gratuita, a nobre vereadora que vem nessa tribuna humilha as pessoas. Traz colete, traz pizza, traz guaraná, traz bacia. Hoje eu trouxe umas roupas para Vossa Excelência, porque eu tenho, sabe, um coração muito brando, eu gosto de fazer caridades. Tá? Nobre vereadora, Vossa Excelência, leva para junto de ti, tá? Pequeno sapato, um chinelo, tá aqui. Ah, tem até uma saia também, ó. Eu acho que fica bonita, tá bem cheirosa. Tá? Então leva para Vossa Excelência. Se passar frio, tem um pequeno cobertor aqui. Judiação que eu deixei meus cachorrinhos passando frio lá. Mas o meu coração é muito brando. Eu gosto de fazer caridades. E já repito, eu não vou cair mais dessa baixaria, senhor presidente. Não estarei mais respondendo a essas acusações incabíveis só perante a justiça. Pode ter certeza disso. É o que eu tinha a dizer. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou usar rapidinho a tribuna. Vamos falar uma coisa que é importante. Eu fui procurado por alguns estudantes que fazem a linha aí estudantil para as faculdades, e eles estão muito preocupados porque subiu muito o ônibus e a prefeitura não repassou um mês sequer dessa bolsa, né, deste ano. Então, a gente está com a lei aí, que foi aprovada e retroativa a março, e conversamos com o senhor prefeito, e eu gostaria que todos os vereadores se empenhassem, né, para que saia esse dinheiro para esses estudantes. Porque não é possível, desde o ano passado, já não foi pago vários meses. Agora, esse ano não se pagou um só mês. E o projeto foi mandado, foi aprovado rapidamente pela casa. E os estudantes estão realmente necessitados. Muitos deles estão prestes até a abandonar o estudo pelo alto preço da condução. Eu acho que o senhor prefeito, que foi um profissional da área de educação, chegou até o cargo máximo, delegado de ensino, deveria estar um pouco mais sensibilizado com a situação dos estudantes. Eu gostaria que ele ficasse, porque até agora ele não está. Então, senhores vereadores, todos vamos lá cobrar isso do senhor prefeito, porque, como eu falei para os estudantes, a nossa obrigação nós fizemos rapidinho, nós aprovamos a toque de caixa para que os estudantes fossem beneficiados. E, no entanto,
não sei por que mandou o projeto. Então não mandasse, pelo menos eles não teriam legalmente o direito. Eu até estou conversando com eles, estou aconselhando a formarem um grupo e se dirigirem ao fórum para que seja tomada uma medida judicial para o pagamento de um direito assegurado por uma lei. Não é uma brincadeira, é uma lei municipal que estabeleceu essa bolsa para esses estudantes. Esse é um assunto sério que nós devemos nos preocupar. Vamos para o intervalo de 15 minutos. Retornamos ao trabalho. Passamos à ordem do dia. Senhora secretária, para a leitura dos projetos. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Tadeu Neto. Eu estou invocando o inciso 3º do artigo 59 do nosso regimento interno e assumindo momentaneamente a condição de líder da bancada do PMDB nesta Câmara. Com a devida permissão do ilustre vereador Amaury Leme, que de fato e de direito é o líder da bancada. Eu citei o artigo porque eu estou interrompendo a sessão, a continuidade da sessão. Mas esse artigo e esse inciso, eles permitem ao líder do partido interromper e fazer uso, em qualquer momento da sessão, da palavra, para tratar de assunto que, por sua relevância e urgência, haja interesse do conhecimento da Câmara e assim por diante. Então, fazendo uso dessa prerrogativa, eu pediria a ver, Vossa Excelência, aos demais vereadores, para me manifestar nos seguintes termos. Eu sempre respeitei a posição individual, política, administrativa, partidária de todos os vereadores dessa casa. Não posso, e não devo, porque não posso fazer um juízo de valor dos problemas de cada um, no que diz respeito às manifestações ocorridas nessa casa nesse período, principalmente nesse período pré-eleitoral. Eu estou falando, repetindo, em nome da bancada do PMDB. E conversando com os colegas vereadores integrantes do nosso partido, num consenso, resolvemos nos manifestar da seguinte maneira. Nós entendemos que alguns posicionamentos ultrapassam o limite do tolerável. Eu não estou criticando diretamente as manifestações que têm sido feitas nessas casas, por um ou outro vereador. Mas nós, do PMDB, assumimos uma posição hoje de que nós só vamos permanecer em plenário para tratarmos de assunto de interesse direto da comunidade de Conchas. Isto não significa que este meu comportamento, ou o comportamento da nossa bancada, signifique uma crítica direta. Nós estamos apenas entendendo que não é o momento. Denúncias, questões, devem ser desta ordem, devem ser dirigidas diretamente às áreas competentes. Eu me refiro ao Ministério Público do Estado de São Paulo e ao juiz de direito da comarca de Conchas. Nós entendemos que este período que antecede a eleição cria muitas vezes um estado de ânimo e que, na verdade, nós transformamos a nossa tribuna, na verdade, em resumo, num palanque. Eu espero que eu seja bem interpretado nessa minha colocação, porque não que eu não julgue necessário a denúncia, a necessidade de fiscalização. Mas vamos procurar fazer essas colocações que já estão beirando o limite do pessoal. Já não se trata nem mais de questões políticas, de questões administrativas, de questões de interesse da comunidade. Ao que nós percebemos, isto está virando questão pessoal
isso está virando um palanque de campanha. Eu estou vendo dessa maneira, os meus companheiros de partido estão vendo desta maneira, porque nós conversamos, e se alguém discordar, que por favor me interrompa. Mas eu acho que nós precisamos ter um mínimo de bom senso. Porque da forma que as coisas estão acontecendo, me perdoe, senhores vereadores, nós estamos transformando isso aqui num palco. Eu, sinceramente, a minha posição, a posição do meu partido, nessa situação toda, é de realmente retirada do plenário, sem que isso signifique desrespeito à crítica, à opinião de quem quer que seja. Mas eu acho que nós devemos nos acautelar nesse momento que antecede a eleição de outubro próximo. Então, seria desta maneira, senhor presidente, senhores vereadores, que eu coloco a posição da bancada essa noite. Nós estamos aqui, repetindo, nos estraçalhando em questões pessoais, em questões talvez políticas. Eu não tiro o direito de ninguém fazer essas críticas, mas a bancada do PMDB se retirará do plenário quando nos tratar de assunto de interesse do povo de Conchas. A secretária continuar a leitura dos projetos. Projeto de lei número 23/2000. Dispõe sobre a doação de lote de terreno a título gratuito à firma Mariana de Fátima Vieira Rodrigues Alibete. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. O presente projeto, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre a doação de lote de terreno a título gratuito à firma Mariana de Fátima Vieira Rodrigues Alibete, pretende do Legislativo essa autorização. O projeto é legal e constitucional. Não verificamos nenhum impedimento à sua tramitação. Isto posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação. Sala de sessões, 9 de agosto de 2000, vereadores José Tadeu Almada Neder, José Delbem, Benedito Merlim. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Pretende o Executivo, com este projeto, autorização legislativa para a doação de lote de terreno a título gratuito à firma Mariana de Fátima Vieira Rodrigues Alibete. O projeto é legal e constitucional. Não foi verificado pela comissão obstáculo algum que se opusesse à sua aprovação. Diante disto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação. Conchas, 9 de agosto de 2000, vereadores Agenor Luiz de Souza, Newton Carlos Alibete e Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Coloco em discussão o projeto 23/2000. Com a palavra o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, é muito válido esse projeto, sendo que essa firma já tem um projeto tudo certinho para aumentar, fazer um barracão, novos empregos, que seria a prestação aí de serviços para Paresca e Jeans. Então, o projeto de suma importância, já tem até o local tudo destinado, então seria isso que eu tinha a dizer, senhor presidente e senhores vereadores. Ninguém? Com a palavra o vereador Tadeu Neves. Eu também, dentro da justificação apresentada pelo senhor prefeito, que fala inclusive no número de funcionários, 46 funcionários, eu acho que isso é uma enormidade para a nossa cidade, e dentro de uma atividade que Conchas tem desenvolvido, 90. Isso, melhor ainda. Então, a gente fica aqui também votando favoravelmente a aprovação desse projeto, lembrando o seguinte, existe o prazo de construção e de início de construção. Certamente, isso daqui vai ultrapassar esse ano de 2000, nós não sabemos quais nós estaremos aqui, esperamos que os futuros vereadores, eles cobrem as obrigações contraídas aqui pelo donatário, até porque não aconteça o que aconteceu em alguns casos aqui, lotes que ficaram anos parados sem construção, quando poderiam ter sido doados a outras empresas. Com a palavra, o vereador doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só gostaria também de registrar que
que, com relação a esse projeto, nós devemos prestar atenção na mudança histórica da economia de Conchas dos últimos anos para cá. Conchas, há muitos anos atrás, ele tinha economia voltada para a agricultura, tinha muita plantação de algodão aqui na época, café. Depois, com o tempo, isso foi acabando, a economia mudou, veio as olarias, vieram as cerâmicas, começaram as integrações, e de uns anos para cá, nós temos notado que Conchas está se fortalecendo nesse ramo da economia de confecções. Não são raras hoje as oficinas de confecções espalhadas aqui em toda a cidade e que merecem a atenção e o crédito dos administradores públicos, porque realmente têm demonstrado seriedade, estão crescendo, estão trabalhando muito no sentido de qualidade e quantidade, empregando bastante e dando oportunidade de aprendizado e mão de obra especializada, que em Conchas tinha um pouco. Então, é muito válido esse projeto e fica aqui meu registro para que outras empresas sejam observadas também aí pelo senhor prefeito municipal, que tem outras confecções aí com potencial também de ser contemplado aí com um terreno para que tenha um incentivo para ir crescendo cada vez mais. Ninguém mais fazendo discussão do projeto, coloco em votação. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Projeto de Lei número 24/2000. Dispõe sobre autorização para remanejamento de recursos orçamentários. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presente projeto, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para remanejamento de recursos orçamentários, pretende do Legislativo essa autorização. O projeto é legal e constitucional. Não verificamos nenhum impedimento à sua tramitação. Isto posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação. É o nosso parecer, Sala de Sessões, 9 de agosto de 2000, vereadores: José Tadeu Almada Neder, José Delbem, Benedito Merlim. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer: pretende o Executivo, com este projeto, a autorização legislativa para remanejamento de recursos orçamentários. O projeto é legal e constitucional. Não foi verificado pela comissão obstáculo algum que se opusesse à sua aprovação. Diante disto, a comissão encaminha-o ao plenário para discussão e votação. É o nosso parecer, Conchas, 9 de agosto de 2000, vereadores: Agenor Luiz de Souza, Newton Carlos Aliberti e Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Coloco em discussão o projeto 24/2000. Com a palavra o vereador Tadeu Neder. Senhor presidente, senhores vereadores, acerca desse projeto de lei 24/2000, que justamente trata do remanejamento de recursos orçamentários, eu estive conversando com os setores responsáveis na Prefeitura Municipal de Conchas. O primeiro ponto, que apenas lembrando a todos nós, o remanejamento por força daquilo que nós votamos anteriormente era até o limite de 5%. Esse 5% está esgotado, ou seja, a Prefeitura, segundo o senhor secretário responsável, em certos setores existe dinheiro, ou pelo menos verba orçamentária, e em outros não. Então, a pretensão é justamente obter a autorização legislativa, conforme disposto na lei anterior, para que eles possam justamente atender os setores outros que precisam de maior atenção. Segundo explicações, trata-se da compra de ônibus, caminhões, conclusão de asfalto. Então, é válida a proposta, voto favoravelmente, e esclarecendo que isso, obviamente, esse remanejamento, em hipótese alguma, ele provocará aumento no orçamento, tá, da despesa. Então, pois não, excelência. Com a parte da vereadora doutora Valéria. Eu gostaria só que Vossa Excelência me informasse se foi verificado pelas comissões
o limite dessa percentagem de remanejamento de acordo com a lei de responsabilidade fiscal que saiu agora? Está dentro dos 10%, dentro da sua possibilidade. Então, é desta maneira aqui, esperamos que o senhor prefeito, com esse remanejamento, ele dê a devida atenção às áreas que estão necessitadas. E vou fazer a crítica final aqui, porque foi uma indagação feita por um vereador, que seria interessante em projetos desta importância, eu vejo que são projetos importantes, que ele discriminasse, na exposição de motivos, dissesse aquilo que ele vai fazer ou deixar de fazer, qual a área que ele está tirando o dinheiro, a área que ele vai colocar, para a gente até evitar, não que custe conversar, mas facilitaria o trabalho de todos nós. Então, na próxima vez, ele venha mais detalhado. Ninguém mais fazendo discussão sobre o projeto? Coloco em votação o projeto 24/2000. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Segunda votação do projeto de decreto legislativo número 1/2000, que concede título de cidadão consciência ao deputado federal Alberto Goldman. Então, algum vereador quer fazer discussão sobre o projeto? Não havendo discussão, coloco em segunda votação o projeto legislativo do número 1/2000. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. 11 votos a favor e 1 contra. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 6/2000, que dispõe sobre a denominação de estrada no município de Conchas, que é a rodovia que passará a denominar-se Estrada Municipal Salvador Amaro. Algum vereador quer fazer alguma discussão sobre esse projeto? Não havendo discussão, coloco em segunda votação. Com a palavra o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu também acho que foi muito bem escolhido pelo nobre colega Dr. Tadeu aí, esse nome idôneo aí, pessoa responsável, pessoa que defendeu bastante o nosso município, faleceu com uma idade bastante avançada, e pessoas da família que muito fez por Conchas aí. Então, está de parabéns esse nome, muito bem escolhido. Não havendo mais discussão, coloco em segunda votação. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Passamos à explicação pessoal dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente as palavras proferidas pelo vereador Dr. Anselmo a respeito do auxílio aos estudantes concedido através de uma lei. E eu fui realmente também procurado por estudantes hoje, inclusive me pediram uma lei orgânica, me pediram uma cópia da lei, pediram cópia do orçamento e uma série de outros documentos que eles pretendem entrar através da promotoria pública na justiça para ver se recebe esse dinheiro. Então é uma situação desagradável e baseado em que a gente deve oferecer alguma coisa para alguém quando a gente faz um cálculo subentendendo-se que existe importância relativa àquilo que foi oferecido. Se nós aprovamos uma lei, se é um tema que foi constantemente, em épocas anteriores, defendida pelo senhor prefeito, quando mandou esse projeto de lei para a Câmara, no meu modo de entender, subentendia-se que o Executivo possuía condições para atender aquilo que estava sendo solicitado. Se você não pretende pagar alguma coisa, você não assina uma promissória. Porque depois que você assinar, você tem que arcar com as consequências daquela sua assinatura. Então, parece-me, e eles estão se movimentando realmente, como disse o vereador Dr. Anselmo, e eles vão entrar na justiça para receber aquilo
que lhe foi oferecido, aquilo que lhe foi prometido. Então, gostaria que o senhor prefeito tomasse uma atitude a respeito desse assunto, porque já são diversos meses que eles não recebem. E todos os senhores sabem que o custo dessas viagens está sofrendo uma majoração, principalmente por causa do aumento dos combustíveis. Então, eu acho que tem o senhor prefeito deve se repensar bem, porque senão eles vão entrar na justiça para ver se recebe aquilo que lhes foi prometido. Um outro assunto também? Pois não. Com a parte do vereador Tadeu Neto. Eu acho, senhor vereador, que eu tenho que me manifestar a respeito desse assunto, até porque quando, o ano passado, nós estivemos aí como interlocutores do Poder Executivo e dos estudantes lá no Paço Municipal. E, naquela ocasião, aquilo que o prefeito podia pagar foi o que foi colocado, a proposta final foi dele. Então, Vossa Excelência tem razão que ele está pecando aí justamente pelo não pagamento, num valor que ele estipulou junto com a assessoria dele. Eu também fui procurado por alguns estudantes, estive na prefeitura, e o senhor Carlos Alberto Festa me disse das dificuldades financeiras em honrar esse compromisso, cumprir a lei. Mas aqui eu acho que existe ainda uma possibilidade, porque o caminho da justiça sempre é moroso. Nós hoje estamos votando um projeto que autoriza o remanejamento de verbas. Então, acho que o senhor prefeito poderia muito bem, dentro desse remanejamento, se apropriar de algumas verbas e destinar aos estudantes. Eu acredito que Vossa Excelência mesmo, o próprio doutor Anselmo, poderia levar essa sugestão a ele amanhã, quem sabe como forma de solucionar, pelo menos em parte, o problema dos estudantes. Obrigado. Com a parte da vereadora doutora Valéria. Com relação a esse assunto, só me causa estranheza, porque se existe uma dotação orçamentária aprovada por esta Casa de Leis, se existe dentro dessa dotação orçamentária verba própria para a educação, verba própria para dar para os estudantes universitários, e se está necessitando remanejamento e nada se pagou aos estudantes até agora, então configurado está o desvio dessa verba dos próprios estudantes que estavam na dotação orçamentária. Quer dizer, um erro vai encaminhando para outro. Quer dizer, primeiro se desvia o dinheiro dos universitários, não se pagam eles e dá um calote. Aí se autoriza o remanejamento, que é para tirar a dotação orçamentária de outra área, para se tampar o arrombo do primeiro. E assim vai realmente a nossa administração, né? Ainda a respeito do assunto, eles pediram realmente até uma cópia do orçamento para efeito dessa ação, que logicamente eles vão entrar, na verdade. Um outro assunto, senhor presidente e senhores vereadores, eu gostaria que essa casa oficiasse a empresa responsável pela manutenção do asfalto aqui de Tietê até Botucatu, não me lembro o nome agora, a respeito daquele desvio. O desvio ali na estação de Pereiras, Sobrenco. Porque foi feito um desvio pensando-se em reparar o trecho principal. Vão dizer, mas foi asfaltado, tá, como uma rodovia. Mas só que a situação ali é um pouco problemática. Porque você vai numa reta, você vira repentinamente para a direita, pega a esquerda e lá em cima também é a mesma coisa, você fazendo a curva de novo. Então, veículos que entram em velocidade ali estão sujeitos a não adentrar de uma forma correta para o lado direito e bater num que venha vindo do outro lado. E não sei se vocês notaram, logo que a gente entra para fazer a curva, formou umas panelas ali, formou um buraco. Então, o que está acontecendo? Para desviar daquele buraco do lado direito, o pessoal está jogando o veículo para o lado esquerdo, para o meio da pista. Então, está ficando uma situação muito perigosa. Eu acho que todos os vereadores concordam que o senhor presidente encaminhe esse ofício a Sobrenco solicitando providências no sentido de reparar o trecho principal, ou pelo menos que venha dar uma olhada, alguém, naquelas valetas, vamos dizer, que vai formar daqui a pouco ali, ou buracos, vamos dizer, que está se formando lá direito na hora que você entra na curva. Que coloque algum asfalto, alguma coisa ali, para impedir que a pessoa, para desviar do buraco, entre na contramão e venha a colidir com outro veículo que venha em sentido contrário. Era o que eu tinha a dizer. Pois não. Com a parte, o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu endosso plenamente também
a posição do colega José Delbem, porque ontem eu estava com uma pessoa que ele hoje tem turmeiro para pegar os frangos. E ele entrou no sentido da Pereira e voltou para o Laranjal. Onde que ele comentou comigo? Ele quase que tombou o veículo carregado de pessoas daqui de Concha, que ele não tinha passado nesse local. A hora que ele vinha numa velocidade, na Marechal Rondon, a hora que ele observou, então ele precisou tirar. Quase que tombou a perua com nossos conchêncies aqui. Então, eu endosso plenamente. Só para concluir, eu gostaria que os seus vereadores, ao passarem no local, observem que logo que você vai fazer a curva, existe realmente um lugar que o asfalto está deteriorando e já formou realmente um buraco ali, você vai ser obrigado a sair para a esquerda. Então, a situação é meio perigosa. É o que eu tinha a dizer. Com a palavra, o vereador Wilson. Nobre presidente, senhores vereadores, eu gostaria de agradecer ao senhor João Mir, hoje ele não está aqui, mas gostaria de agradecer a ele. Eu fiz um pedido para que colocasse traves de cano nos campinhos de areia das Coabs, aqui de Conchas. Ele disse que vai estudar o caso, ele vai fazer as traves e vai colocar as traves nos campinhos de areia das Coabs. Também estive visitando algumas casas hoje na zona rural e algumas pessoas falaram para mim a respeito de visita no Hospital Municipal de Conchas, na parte do dia. Porque a visita aqui, se não me engano, é só das 18 às 19 horas. O pessoal trabalha durante o dia, chega à noite, para vir visitar, teria que vir cansado ou sair deslocado do sítio à noite para vir visitar os pacientes do hospital aqui de Conchas. Então eu fui até o hospital, conversei com a coordenadora Valdineia, e ela, em uma reunião que tive com ela hoje, ela falou que a partir da semana que vem, então vão ter 2 horários. Vai ser continua o das 18 às 19, e ela vai estudar, deve ser um horário entre a 1h e as 2h da tarde, para que o pessoal do sítio, e não só do sítio, quando a cidade também passe a ter preferência por outro horário de visita no Hospital de Conchas. Eu acho que é uma boa notícia, porque passamos a ter 2 horários e o pessoal vai dispor daquele horário que achar melhor para visitar os seus pacientes. E também agradecer ao prefeito Zinho Caran e o Nilton de Matos, do setor de abastecimento, que hoje começou a ser entregue os lanches para os pacientes que vão para Rubião. Parece que já teve uma boa repercussão, o pessoal gostaram. Então, vou agradecer mais uma vez o prefeito Zinho Caran e o Nilton de Matos. Era isso que eu ia falar. Obrigado. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, eu escutei atentamente o pronunciamento do vereador José Tadeu Neder, em nome da bancada do PMDB, e eu não poderia deixar de me manifestar a respeito dele no seguinte sentido. Respeito e acho que o nobre vereador está perfeitamente correto em suas colocações. Entretanto, cabe salientar, nobres vereadores, que, primeiramente, esta vereadora não é candidata. Então, eu não faço uso da tribuna para fazer palanque eleitoral, até porque, não sendo candidata, eu não faço palanque. Segundo, o que eu gostaria somente de observar, que nós, vereadores, temos a tripla responsabilidade de legislar, de fiscalizar e de julgar. Acontece que a Câmara, de uns tempos para cá, não vem exercitando bem duas dessas atribuições. Principalmente a de julgar. Os senhores vereadores sabem muito bem que nós temos problemas aqui dentro desta casa em se pôr em votação e discussão problemas e infrações político-administrativas. Então, esta vereadora, na condição de cidadã, está batendo na justiça, provocando um julgamento que poderia ter sido nesta casa. Como não dá para se trazer aqui, para julgamento aqui, então se passa para a justiça. É moroso? É moroso. Vai bastante tempo. Mas eu gostaria de deixar bem claro que a ação popular não é briga pessoal. Porque a ação popular, como o próprio nome diz, é ação de interesse público. É uma ação em nome do povo. Então, quando esta vereadora trouxer o andamento dessas ações populares aqui,
Não tem nada de pessoal, porque as ações populares são de interesse público de todo o município de Conchas. E fora essas ações populares que estão tramitando, tudo que estiver na justiça, que envolva interesse público de pessoas políticas e que têm cargos públicos, serão trazidos por esta vereadora, sim, para esta tribuna e para esta Casa de Leis. Porque tudo que é de interesse público, esteja na justiça ou esteja dentro desta casa, o povo merece saber, e esta vereadora tem todo o direito de trazer a conhecimento público o que está acontecendo. Com a parte do vereador, Dr. Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, quando me manifestei na condição de líder provisório do PMDB, eu não me referi à ação popular, até porque a minha manifestação decorreu do pronunciamento de Vossa Excelência e do pronunciamento do vereador Calil. Em ambos os pronunciamentos, eu não vi, com toda tranquilidade, com toda honestidade, um pronunciamento a respeito de ação popular. Na verdade, Vossa Excelência, dentro de suas razões pessoais, defendeu o radialista. Não critico essa tua defesa. Não critico essa tua defesa, está no teu direito de vereadora, de cidadã. Mas eu não estou falando de alguma coisa do interesse público. Eu me referi, hoje especificamente, e voltem à fita, que vai ser isso, é no sentido do que eventual ofensa, ou eventual problema existente com o referido cidadão, ele deve respondê-lo por vias próprias. E esses mecanismos ele tem. Pois não. Com a palavra, vereador doutor Valério. Uma parte bem rápida, senhor vereador, só para deixar bem claro uma coisa. Eu não quero trazer para a tribuna assuntos que realmente não vêm ao caso. Só que é necessário, e os senhores vereadores sabem muito bem, que esse radialista, cujo discurso foi dirigido hoje, estava sendo perseguido exatamente porque leu na rádio o resumo dessas ações populares que foram para a justiça. Então, é mais do que conexo o meu discurso hoje nesta casa com as ações populares. Porque se alguém está enraivecido com essas ações populares, deve ficar enraivecido comigo. E não com uma pessoa que está cumprindo também com o dever público de informar a população sem parcialidade do que está ocorrendo. Então, o meu discurso nesta noite tem tudo a ver com as ações populares, sim. Porque eu detesto injustiça, eu detesto ver pessoas sendo perseguidas que não merecem. Quer vir para cima? Vem para cima de mim. Eu continuo insistindo naquilo que eu falei pelo seguinte motivo. Se alguém se manifestou através do microfone numa rádio, certamente esse microfone poderia ter sido cedido a Vossa Excelência ou qualquer outra pessoa para o uso dessa defesa. O que eu digo e repito é o seguinte: eu acredito que a tribuna não seria o local apropriado. O direito de resposta, o direito de manifestação, principalmente nesse período, eu acho que seria pelo próprio canal utilizado anteriormente. Agora, eu vou repetir, não sou eu que vou entrar numa questão que me parece que se transforma em pessoal. Eu continuo respeitando a opinião de todos, eu não vou entrar nessa celeuma, porque senão eu estaria contrariando aquilo que eu disse há pouco. Apenas eu digo o seguinte: eu acho que nós precisamos ter bastante cautela, bastante tranquilidade, para conduzir até o final do ano essa casa com tranquilidade e com respeito a toda a população. Eu gostaria aqui, aproveitando a oportunidade, porque, na verdade, senhor presidente, não foi uma parte que eu solicitei, eu apenas estou ocupando o meu período da explicação pessoal. Nós temos 2 projetos de lei aqui, o número 3, que trata do seguinte: organiza e disciplina os sistemas de controle interno dos poderes do município de Conchas.
vai disciplinar o Poder Executivo e o Poder Legislativo. É um controle de sistemas internos que acredito que vão dar uma melhor funcionabilidade aqui na nossa prefeitura. Eu estou levantando esse assunto hoje apenas no seguinte sentido, é que eu pediria, porque me parece que tudo se torna responsável o presidente da comissão ou a própria Comissão de Justiça e Redação. Mas que todos os senhores vereadores atentassem para a gente na sessão próxima, pelo menos uma leitura, para que possamos ter uma ideia do que trata isso daqui, para podermos discutirmos isso daqui, antes de adentrarmos a discussão e votação. Eu estou me referindo à discussão do projeto em si. Eu gostaria que a nobre vereadora que colocou este projeto em pauta, eu não estou discutindo agora, só estou levantando a questão se, por acaso, nós não estamos criando cargos. Tá. Não é nem um momento, até pedir só um momento de reflexão, uma releitura, porque cria a dúvida, e que daí nós estaríamos proibidos, né? A criação de cargos. Eu vejo dessa maneira. E na questão do projeto de lei número 4, que organiza e disciplina a publicação oficial dos atos municipais decorrentes dos poderes executivo e legislativo. Esse projeto disciplina a publicação oficial. Eu observei já há alguns dias aqui, eu acredito que alguma coisinha a gente vai ter que cortar desse projeto, vereador. Até porque, principalmente no tocante ao Poder Legislativo, e não é porque está errado, não. É pela, talvez, dificuldade que a gente tenha em pagar isso tudo. Eu vou só citar um exemplo, depois a gente vai conversar a respeito disso. Por exemplo, o Poder Legislativo deverá dar publicidade. Número 7. Dos discursos proferidos na tribuna por cidadãos previamente inscritos para esse fim. Então, veja bem, está certo, está correto. Apenas eu me preocupo em tornar inviável a administração, no caso aqui, desta casa. Mas é um assunto que eu estou levantando hoje, assim, de forma preliminar, para que possamos discutir e, se for o caso, aprovar, emendar dessa maneira. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente vou me dirigir ao Dr. Tadeu, que fez um pronunciamento como líder da bancada, dizendo o seguinte: eu acho que não é a melhor maneira de se agir retirando-se do recinto. Nós temos uma mesa, temos um presidente. Se a tribuna estiver sendo ocupada ilegalmente, erradamente, nós não vamos simplesmente sair e concordar com ele. Eu acho que a presidência e a mesa têm que tomar medidas se estiver acontecendo coisas erradas. Eu entendo uma tribuna no lugar de se fazer pronunciamentos. Tribuna não é para se trazer objetos, para se fazer teatros, né? Tem que se falar o que quiser, desde que de interesse público. Quem tem que fiscalizar? A mesa. Quem tem que coibir? A mesa. Não vamos sair. Por que nós vamos nos retirar? Nós vamos, então, estar conivente com o erro. Nós somos vereadores, temos que exigir a legalidade. Temos que cobrar da mesa a legalidade. Que eles exerçam realmente o cargo que eles estão ali para exercer. O seu presidente tem o poder de polícia, tem o poder de cortar a palavra, de advertir o vereador e até de punir o vereador, se ele exagerar. O que se espera, o que nós esperamos nesse período eleitoral, como eu já falei aqui, é que todos os vereadores, primeiro, tenham consciência e se vigiem para que não aumente um atrito ainda maior nesse período. E que a mesa fique bem esperta e bem atenta, cumprindo o regimento e a lei orgânica. Só isso. Não vamos sair, não. Vamos exigir que se faça, que tome providência. É simples. Pois não. Eu escuto com atenção também o pronunciamento de Vossa Excelência e acho viável essa proposta. Quando eu falo em retirada de plenário, é justamente por quê? Porque eu, pessoalmente, não concordo, e minha bancada não concorda mais com esse tipo de coisa. Agora, ficamos com essa alternativa, é válida a sugestão, eu coloco dessa maneira, a mesa que faça uso de suas prerrogativas. Caso contrário,
Com a palavra, o vereador Wilson. A hora que estava vendo o problema aqui, eu falei para o Zé Lau, que era para dar uma segurada. Eu penso que na próxima sessão aqui a gente vai ter que não ter mais esses problemas, essas brigas. Nós temos que dar um corte, não deixar mais vir com o problema aqui. Quando vir aqui, a gente vai querer saber qual vai ser o assunto discutido. E chegou com um pacote aqui, a gente vai ter que mandar de volta, não deixar. É a única maneira que a gente vai ter de segurar. Eu penso assim, da minha parte da mesa. Me desculpe, me pergunte. Veja bem, eu não me refiro só a pacote. Eu me refiro a todo o contexto da coisa. Então é isso que a gente espera, só isso. Simples, cumpra-se o regimento. Se o vereador estiver fora da legalidade, ele vai ser advertido pela mesa. Então a responsabilidade aqui é da mesa e do senhor presidente. Simples, é ter o microfone na frente. Suspende a palavra, corta a palavra, caça a palavra, adverte. Está aí no regimento, é tão simples. E nós temos que ficar toda a sessão repetindo-se a mesma coisa, por falta de uma atuação maior da mesa e da presidente. Mas, mudando de assunto, na sessão passada o vereador Dr. Tadeu também cobrou umas providências da polícia e a gente, inclusive, falou da viatura. Então, eu queria dizer o seguinte, o PSDB esteve lá em Botucatu, nós estivemos lá, recebendo 2 blazers aqui para a Polícia Militar de Conchas. Estive com o Desidério, conversamos com o governador Covas, conversamos com o secretário de Segurança e, inclusive, fizemos outras reivindicações e estamos agora agradecendo. Eu gostaria que a mesa oficiasse em nome dessa casa para que agradecesse ao governador e ao secretário de Segurança a atenção que eles tiveram com a nossa cidade de mandar 2 blazers. Raramente acontece isso, 2 blazers para uma mesma cidade. Se deve ao esforço do nosso partido, dos nossos vereadores, da vereadora doutora Valéria, dos deputados nossos, né, mostrando que realmente a gente está preocupado em todas as áreas, segurança, saúde, todas elas. Só isso, senhor presidente. Com a parte do vereador Calil Chagor. Pois não, com a palavra o vereador doutor Valéria. Só complementando, senhor presidente, eu gostaria que nesse ofício constasse também diretamente para o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que foi graças a ele que veio mais uma blazer. Com a palavra o vereador Calil Chagor. Senhor presidente, senhores vereadores, eu admiro a atitude do nobre vereador, doutor Tadeu, mais ainda, e já pode ele ser testemunha que eu já o havia convidado, já tempos passados, para que a gente, se começasse essas acusações, a gente se retirasse do plenário. Então, eu estou com Vossa Excelência, pode ter certeza que eu não usarei mais esta tribuna para defesas, para ataques, tudo que tiver que ser feito, eu farei na justiça. E espero que Vossa Excelência, que a mesa também segure as acusações, porque se não acontecer, eu sairei da sala. Eu gostaria de retificar também nesse momento a palavra que eu dirigi dizendo forasteiro. Nós temos nessa cidade muitas pessoas que vêm de fora, que trazem o engrandecimento da nossa cidade, pessoas que vêm de outros estados, de outras regiões, trabalham na área agrícola, na área da cerâmica, com seu trabalho, pessoas bacanas, humildes e honestas. Quando eu me referi a forasteiro, eu quero deixar bem claro, pessoa forasteira que vem denegrir imagens de pessoas íntegras, como eu disse. Estou com Vossa Excelência, vereador. Não vou mais atacar ninguém, pode ter certeza. É a palavra desse vereador. E no momento que me sentir atacado, eu sairei desse recinto. Se não for interrompido por Vossa Excelência, senhor presidente. Era isso que eu tinha a dizer. Eu gostaria de fazer um esclarecimento aos senhores vereadores
que eu acho que nós estamos aqui eleitos pelo povo. Eu vou completar 12 anos como vereador aqui, com meus colegas que sempre participaram. Eu estou representando um eleitorado que votou em mim. Se eu faço baixaria aqui, eu estou fazendo baixaria para aquelas pessoas que puseram nós aqui. Os eleitores que votou em mim vai ficar com vergonha na rua aí. Eu acho que cada vereador tem que ter a consciência dele. Agora, não cabe o presidente da Câmara ficar brecando a sessão sobre certas coisas que estão acontecendo aqui dentro, que eu acho que cada um tem que ter a consciência dele. Agora, tudo cai em cima do presidente da Câmara, da mesa da Câmara. Eu acho que eu não votei em vocês. Eu tenho que passar para o meu eleitorado o que eles puseram eu no dia 1º de outubro aqui. Já estou no 3º mandato. E se Deus quiser, não vou ter vergonha se eu não for eleito agora no dia 1º que vem. Porque eu nunca fiz de uma tribuna, de uma Câmara Municipal, palhaçada para ninguém. Então eu acho que não é o presidente nem a mesa da Câmara responsável pelo que vocês falam na tribuna, pelo que vocês trazem aí. Quem é responsável pelo que vocês fazem aí? O próprio eleitor que votou em vocês. Será que nessa outra eleição eles vão continuar votando em vocês? Porque nós não estamos aqui para ficar brigando. Briga pessoal aqui nessa Câmara Municipal de Conchas. Isso eu nunca fiz. Então, eu estou representando 297 que colocaram eu aqui. Votos. E tenho certeza que essas pessoas andam na rua aí de cabeça erguida. Que eu nunca trouxe aqui problema para vocês, que são meus colegas vereadores. Tentando deixar vocês passando vergonha aqui nesse plenário dessa Câmara Municipal. Eu acho que cada vereador tem a consciência do voto dele. Não estou aqui para fiscalizar certa baixaria que fazem aqui dentro. Com a parte, o vereador Tadeu Néder. Eu vou discordar só um pouquinho de Vossa Excelência. Primeiro, eu acho que Vossa Excelência não representa 270 eleitores, porque aqui, no transcurso dos trabalhos legislativos, nós representamos a cidade de Conchas. Então, eu não represento nada além, dentro do meu pouco trabalho, na verdade, todo e qualquer cidadão de Conchas. Segundo lugar, eu acho que Vossa Excelência tem razão, que todos nós devemos nos fiscalizar nos nossos atos, nas nossas atitudes. Porém, a condição de presidente da Câmara e dos demais membros da mesa vem estipulado no artigo 26. O que compete? Está aqui. Dentre essas questões, por exemplo, ao presidente da Câmara compete, privativamente, advertir o orador ou a parteante quanto ao tempo, interromper o orador que se desviar da questão em debates ou falar sem o respeito devido à casa. Então, esta é uma atribuição que Vossa Excelência tem. Vossa Excelência tem, sim, a obrigação de, se um de nós ultrapassarmos certos limites, nos termos do regimento e do honroso cargo que Vossa Excelência ocupa, cumprir o regimento. Seriam essas palavras. Porque todo dia na posse dos vereadores, o vereador faz o juramento, não faz? É só cumprir o juramento que ele faz lá, que não tem nada a ver aqui com a Câmara Municipal. Eu continuo discordando porque está escrito. Com a parte do vereador Calil Chagor. Eu também concordo com o nobre vereador Dr. Tadeu. E se Vossa Excelência ocupa o cargo de presidente, também faça cumprir o regimento, cortando, advertindo, pois esse é o papel que Vossa Excelência, dentre mais, é um deles. Declaro encerrados os trabalhos. A próxima sessão ordinária é dia 23, às 19h30. É uma extraordinária sobre o projeto do Legislativo, que nós temos até o dia 30 desse mês para entregar na Prefeitura. Então, quarta-feira que vem, vai ter a sessão extraordinária sobre o projeto do Legislativo. Declaro encerrada a sessão. No mesmo horário.
do repúdio, do uso, de ajuda na chegada de nossos vereadores, do evento filando aqui. Não sei se cabe a câmera. Não sei se cabe a câmera, porque eu fiquei dúvida, não fiz essa. Pedido do justiça. De Brasília? Tem toda a justiça, mas pela câmera não. Vou pegar, nem que seja o porcel. Sexta-feira, né? Eu acho que poderia mais não, um negócio político partidário, eu fiquei